Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos entender como que funciona as profecias. Fique conosco até o fim e você vai aprender muito mais. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você vai se dedicar para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 10 ao 13. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogávamos-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando o coração? Porque estou pronto não somente a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ao contrário que muitas pessoas podem achar que profecia é somente quando alguém vem no mistério ou se dirige até você e assim te diz o Senhor e começa a profetizar coisas maravilhosas, a profecia ela tem três finalidades: consolar, instruir e repreender. Nesse caso, a profecia de Ágapo, ela foi uma profecia para instruir. Ali Ágapo, ele amarrou os seus pés e as suas mãos com o cinto de Paulo e disse: Assim diz o Espírito Santo de Deus. Não foi outro Espírito, mas sim o Espírito do Pai que está nos céus, que revelou a Ágapo que o dono daquele cinto seria preso pelos judeus e entregue aos gentios se ele subisse a Jerusalém. Apesar de eu já ter visto algumas especulações, a questão aqui não é se Paulo, se ele obedecesse à instrução de Ágapo, ele seria mais funcional e teria um tempo maior de ministério. A questão aqui é nós entendermos que nem sempre a profecia vai ser acerca de bênçãos, vai ser acerca de abundância, vai ser acerca de coisas que você vai receber material ou espiritual. O aprendizado de hoje nós conseguimos compreender que a profecia, ela sempre vai te auxiliar a você ser mais funcional. Ela sempre vai te auxiliar a você ter uma jornada mais tranquila. Ela sempre vai ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E como Deus e Pai, jamais vai colocar os seus filhos em enrascada, mas certamente vai providenciar alívio e livramento com as suas orientações. Nós vivemos em uma época em que as pessoas elas estão deixando de servir a Deus e querem que Deus as sirvam. É interessante nós estudarmos acerca de profecias, porque existem muitas pessoas que não estão mais querendo frequentar os templos justamente por causa dessa ferramenta que procede do Pai, esse dom maravilhoso que se chama profecia. Até um tempo atrás, teve um obreiro da nossa igreja que ele falou algo muito tremendo. O sacerdote, ele traz do povo para Deus. E o profeta, ele traz de Deus para o povo. Veja quão poderosa e quão grande responsabilidade está sobre a vida de um profeta. As Escrituras também nos exortam que nós devemos provar, não o profeta, mas sim a profecia. Toda profecia que ela provém do Senhor, ela se cumpre. E toda palavra que provém de homens, ela cai por terra. E assim foi com Ágapo. Ágapo, ele chegou até aquele local,
ele pegou o cinto que era de Paulo, amarrou as mãos e os pés e declarou: assim diz o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa profunda. Não foi nenhum espírito de adivinhação, não foi nenhum espírito maligno, não foi nenhum espírito imundo. Foi o Espírito Santo de Deus que usou a vida de Ágapo para alertar o apóstolo Paulo que o dono daquele cinto seria entregue de mãos e pés amarrados pelos judeus aos gentios. E mesmo assim, Paulo, ele ouvindo a profecia, ele não desprezou, mas ele declarou: estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer pelo evangelho de Cristo. Então parem de se quebrantar os seus corações. Entendam que essa profecia, ela provém do Espírito Santo, sim, mas eu estou preparado para arcar com as consequências. Profecia é algo que é tão delicado que nós devemos estar sensíveis à voz do Senhor e também à interpretação da profecia. Como disse anteriormente, as Escrituras nos orientam a colocar à prova a profecia, não o profeta. Julgai a profecia, não julgai o profeta, porque o profeta está sujeito ao Espírito de Deus, que assim o fez profetizar. E a profecia ela tem que ser muito bem interpretada para que a pessoa não venha se frustrar. Um exemplo bem claro que eu tive conhecimento, um rapaz que trabalhou comigo. Ele falou: eu não quero mais nada com a igreja. E eu fiquei até preocupado porque ele falou aquilo. Que eu, pela infinita misericórdia do Senhor, aprove a Deus, ele me usa para profetizar. Só que eu tenho muito zelo com esse dom, porque eu sei que pessoas como esse colega saiu da igreja por causa de profetada, profecia feita na carne. Só que nesse caso, o caso dele foi diferente. O caso dele foi uma má interpretação por parte dele mesmo. Ele tinha um filho que estava em estado terminal de doença. Eu não me recordo se era câncer, eu não me recordo qual era a enfermidade. Se levantou uma pessoa no meio da congregação da igreja e foi marchando até ele, falando em mistério, em línguas estranhas, e direcionou o dedo até ele, apontou e falou assim: assim diz o Senhor, sou eu Deus para tirar o seu filho dessa situação hoje. Só que o que acontece? Para um pai que estava esperando a cura, ele entendeu o quê? Que o Senhor estava curando o filho dele. E isso enfraqueceu ele e ele saiu da igreja. Anos depois ele veio a me conhecer e o Espírito Santo, através da minha vida, trouxe esclarecimento para ele. Eu pedi para ele uma pausa e falei assim: a profecia dizia o quê? Sou eu Deus para tirar o seu filho dessa situação hoje. O seu filho estava no estado terminal. O Senhor não tirou ele do sofrimento? Então, para você ver como é importante a interpretação. Aquele pai tinha criado expectativas em seu coração. Ele estava orando, jejuando, fazendo campanha. Meu filho vai ser curado, meu filho vai ser curado, meu filho vai ser curado. Quando de repente se levanta um profeta e declara: sou eu Deus para tirar ele dessa situação hoje. Só que ele esperava a cura, mas o Senhor ele preferiu tirar o sofrimento e tirou ele da terra dos viventes. Então é muito importante nós prepararmos o nosso coração e termos um coração assim como o coração de Paulo, flexível, preparado para ouvir tanto coisas boas ou ruins, porque toda profecia, não existe uma profecia ruim. Aparentemente aquela profecia, ela parecia ruim, mas aquela profecia, ela era um alerta para o apóstolo Paulo, porque se ele fosse, ele ia arcar com as consequências. Então ele decidiu: eu vou arcar com as consequências. O apóstolo Paulo, até os dias de hoje, em algumas salas de teologia, ele é criticado, mesmo depois de morto, mesmo depois de ter deixado essa terra. Muitas pessoas, quando vão estudar esse texto bíblico, diz: se Paulo tivesse obedecido a Ágapo, certamente ele ia ser livre e ele poderia ser mais funcional para fazer a vontade do Senhor e pregar o evangelho. Só que se você for ver o mesmo apóstolo Paulo, quando ele entrou no navio que entrou em náufrago, ele foi para uma ilha chamada Malta. Então, operando Deus, não há quem impeça. Certamente ele poderia ter sido mais funcional, ou não, ele poderia ter morrido de uma outra maneira. Isso não mudaria a soberania de Deus.
Isso não mudaria os planos de Deus. E certamente se ele foi além do que ele deveria ir e desobedeceu essa profecia, Deus é tão bondoso e tão misericordioso que, mediante a decisão de Paulo, ele armou uma estratégia para que Paulo continuasse ganhando almas até o fim. E mesmo depois desse episódio, ele ainda foi para a ilha de Malta, ainda ficou preso mais 3 anos e meio e ainda foi muito funcional para o reino de Deus. Então não tem como a gente criticar o apóstolo Paulo, que já se foi. Quem dera eu fazer pelo menos 0,01% do que Paulo fez. Certamente grande seria o meu galardão, mas ainda precisa eu marchar muito, ainda precisa eu garimpar muito, ainda precisa eu orar, jejuar e pregar muito desse evangelho. Eu e você também, mas ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo!